potencializador de safras, um produto Mosaic Fertilizantes. André Guimarães Construções. Olá, você assiste agora a mais um programa da TV Mercado, uma produção do portal Mercado do Cacau. E hoje nós vamos falar sobre um problema que agrava a região cacaueira, que é as dívidas dos produtores. Quem conversa com a gente hoje é o advogado Dr. Rogério Brandão. Dr. Rogério, muito obrigado por sua presença aqui na TV Mercado. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui. Dr. Rogério, para que a gente possa falar sobre o assunto, de quanto é esse valor da dívida hoje? Olha, a dívida hoje ela gira em torno de 900 milhões a 1 bilhão de reais. Esse é o total da dívida a ser administrada de alguma forma. E qual o cenário hoje? Como é que está a situação dos produtores e dessa dívida? Olha, essa dívida hoje, ela na realidade se encontra em 4 situações. A primeira situação é a situação daqueles produtores que nunca fizeram nada, não pagaram, não renegociaram, não tomaram qualquer providência. Em contrapartida, eles têm hoje os nomes inscritos em cadastro de restrição de crédito, tipo Serasa, SPC e demais cadastros, e ficam até então vinculados aos bancos que financiaram seus contratos, sujeitos a cobranças através de execuções de cobrança, de ações de cobrança. Então essa é a primeira situação. A segunda situação é a situação das pessoas que fizeram as renegociações. Essas hoje se encontram numa situação de conforto, porque gozam, estão passando por um período de carência. Então, com a carência, eles não têm a obrigação de pagar, de começar a pagar os contratos e estão, de certa forma, tranquilos. No entanto, estes têm que observarem que essa carência passa. Que esse período de carência passa. E a partir do término da carência vem a obrigação dos pagamentos. Com a obrigação dos pagamentos, acaso haja alguma inadimplência, alguma ausência de pagamento desses contratos renegociados, a situação deles não é uma situação boa. Porque no momento que eles renegociaram, os contratos de financiamento da vassoura de bruxa lá atrás, os que deram origem aos débitos, de certa forma, eles perderam a oportunidade de discutir as questões que levaram aqueles contratos a não serem pagos, os motivos pelos quais os contratos deixaram de ser pagos. Então, isso é um problema para aqueles que renegociaram os débitos, porque a partir de então houve uma nova ação. Hoje existe um novo contrato. De alguma forma, o contrato anterior que dava a oportunidade para eles discutirem em juízo toda essa matéria da inadequação do programa e do porquê deu errado, eles perdem essa oportunidade, a princípio. Então a situação deles também tem que ter cuidado. A terceira situação é a situação daqueles que foram efetivamente para a justiça e que buscaram discutir seus contratos em juízo. De alguma forma, os que foram à justiça estão também tranquilos, porque administraram o problema. Inicialmente você requer uma concessão de uma liminar determinando a suspensão de seus nomes de cadastro de restrição de crédito, quer dizer, você volta a ter crédito. Existem já decisões, graças a Deus, nós nunca tivemos uma decisão negativa, sempre as decisões foram muito positivas, anulando os débitos, e condenando tanto a União quanto o Banco do Brasil a pagar indenizações. Quer dizer, é uma situação que eu recomendo a todos desde o início. Eu sou defensor, mesmo porque os débitos não são, os contratos são nulos, por todos os motivos que até então a gente explicou aqui. Então, é uma situação de espera, que tem que ter paciência, a justiça é lenta, mas que ao final tem dado resultado. A quarta situação, e aí sim uma situação de muita tensão e de muita preocupação, é a situação onde a União faz parte do processo, desse processo todo, como credora. Uma vez que os contratos foram transferidos, boa parte dos contratos foram transferidos para a União. Os contratos renegociados
de acordo com a Lei 938 e 11775, que não foram pagos, a medida provisória de 2001 autoriza que esses contratos sejam transferidos para a União, né, que os bancos transfiram esses contratos para a União. A União passa a ser credora dos contratos e passa a cobrar os contratos através de processos de execuções fiscais, que por si só são processos muito perversos com o devedor, né? Então, nesse momento, o devedor, e é o que está acontecendo atualmente, está existindo, inclusive, ao meu ver, uma certa abusividade na cobrança por parte da União desses contratos, nessas execuções fiscais, porque existe, desde o início, as hipotecas das propriedades. Então, já era uma garantia dos contratos originais. Esses contratos originais, e aqui vai uma curiosidade, da edição da medida provisória em 2001 até 2004, todas as propriedades que foram dadas em garantias nesses contratos de financiamento do programa de recuperação da vassoura, ou de combate à vassoura de bruxa, todas essas propriedades, de 2001 a 2004, se encontravam liberadas, né? Aquelas propriedades que efetivamente preenchiam esses requisitos de transferência para a União, né, que foram renegociadas com base na leis 938 e 11775. Né? Então, todas elas, e não pagas, durante o período 2001 a 2004, elas estavam liberadas, né, porque a própria medida provisória autorizava a transferência dos débitos não pagos para a União, descartando as garantias, né? E poucas pessoas tiveram conhecimento disso, né? Era uma oportunidade, inclusive, de se reaver a propriedade, né? Mas poucos tiveram a oportunidade, mas alguns fizeram. Bom, então existe a garantia dada nos contratos originais através das hipotecas, né? Mas o que é que tem ocorrido hoje? As citações das execuções fiscais saem, a pessoa recebe a citação, tem um prazo para pagar, não existe o pagamento, e aí você tem um prazo para oferecer o bem à penhora. E as pessoas não oferecem bem à penhora, mesmo porque não tem que oferecer bem à penhora, porque já existe a hipoteca, né? E aí o que é que acontece? A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional requer, ao invés da conversão da hipoteca da propriedade em penhora, ela requer a penhora de contas correntes, a penhora de ativos financeiros, a penhora de poupanças, a penhora e de boa parte legais, né? Então, existe uma abusividade por parte da União na cobrança desses contratos, né? Então, é a situação que hoje traz mais preocupação, é a situação que as pessoas têm que ter o máximo de cuidado, porque traz muito constrangimento, né? Tem pessoas que têm cheques predatados e que a penhora chega, bloqueia o dinheiro e aí o compromisso anterior fica sem ser honrado porque não foi avisada e porque... Então a União tem sido, eu acredito que existe efetivamente uma abusividade por parte da União. Já que existem as hipotecas, o correto era fazer a conversão da hipoteca em penhora. E a partir daí abrir a possibilidade do devedor se manifestar nos autos, né? Mesmo porque o processo de execução ele é tão perverso que existe uma limitação de matérias que o devedor pode arguir ali naquele processo, né? Então a quarta situação, que é dos débitos que se encontram hoje na União, né, e a União como credora desses débitos, efetivamente é a situação mais complicada, mais sensível, mais perigosa que pode existir para o produtor hoje. Então é um cenário bastante preocupante. Muito preocupante, muito preocupante. Diante desse cenário, doutor Rogério, qual o conselho jurídico, a orientação jurídica que o senhor dá para esses produtores, principalmente esse que está nessa situação? Existe uma resistência dos produtores em irem à justiça, né? Mas o meu conselho desde sempre foi que busquem
por todas as razões que nós já conhecemos e que a justiça já reconhece, né? O início foi muito problemático há 10, 12 anos atrás. Mas hoje não, hoje existem decisões do Tribunal de Justiça da Bahia, várias por unanimidade, anulando os contratos, né? E determinando pagamento de indenizações. Existem decisões da Justiça Federal anulando os contratos e determinando pagamento de indenizações. Então, quer dizer, hoje a Justiça já reconhece, né, que efetivamente os contratos são nulos, né? O objeto do contrato não se realizou, não por culpa do produtor, né? O produtor não contribuiu para que aquele contrato fosse um fracasso, né? Mas por culpa da outra parte ou das outras partes, né? Dos bancos, da CEPLAC, do programa, da elaboração do programa, onde o produtor simplesmente aderiu aos contratos, né? Então a Justiça reconhece isso. Então a solução prática, favorável, ainda que demore mais, porque a Justiça efetivamente é lenta, mas que por fim resolve em definitivo, são as ações judiciais. Teve na semana passada no Congresso Nacional uma aprovação em uma das comissões da Câmara dos Deputados de uma nova renegociação dos débitos, né, com juros menores, prazos de carência maiores, que deve estar saindo também aí. Como o senhor mencionou aí a questão dessa renegociação das dívidas, é vantajoso para o produtor? Não acredito que seja vantajoso em momento nenhum, porque não existe. Hoje a gente passa por um momento de dificuldade, inclusive, né? Quem conhece o mercado de cacau sabe que hoje o problema é muito sério. Então, como é que você assume compromissos hoje sem discutir a legalidade da origem do débito? Então, digamos que ele assume hoje um compromisso, né? Renegocia, rasga o contrato anterior todo, o que deixa ele sem condição de ir para a justiça discutir mais, né? E assume, tem uma carência, vai ficar efetivamente aí numa zona de conforto durante um tempo. Mas o mercado é isso. Nós estamos passando hoje num momento que é o que diz o mercado. Hoje a arroba está a R$60, arroba, não existe comprador, os estoques estão enormes. E como é que você vai assumir um compromisso para pagar isso daqui a 6, 8 anos? Você, de alguma forma você está empurrando o problema, mas uma hora ele chega, né? E vai chegar, acaba os 6, 8 anos, né? E o mercado não comporta uma segurança que lhe autorize a você firmar compromissos com a certeza de que vai honrar o compromisso. Então, eu discordo, eu acho que o caminho não é esse, né? Já que a Justiça está aceitando, já que a Justiça acolheu, o bom senso está prevalecendo, tem que se ir à Justiça. Então é isso, a palavra que eu digo é buscar a Justiça, procurar um advogado de confiança, ter um pouco de paciência com a Justiça e ao final dá tudo certo. Tem dado tudo certo. A gente espera que esse cenário seja revertido o mais breve possível. Vai ser. E mais uma vez, muito obrigada por participar conosco. Eu é que agradeço sempre, me coloco sempre à disposição. Muito obrigado.